Olá, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está vendo nosso podcast. Está começando mais um podcast SST na Estrada. Esse podcast itinerante, onde eu, Éder Santos, e meu amigo Edivaldo Gregório, ele vai aparecer sim nesse podcast, não nesse, mas em outro podcast, a gente está viajando o Brasil e batendo um papo com profissionais de saúde e segurança do trabalho. Trazendo, sugando um pouquinho do conteúdo e compartilhando com vocês a história, o conteúdo e as experiências desses profissionais que, de alguma forma, contribuem para a nossa saúde e segurança do trabalho no Brasil. E hoje esse podcast é diferente, porque, na verdade, não fui eu que peguei a estrada, né? Esse podcast de hoje, quem pegou a estrada foi meu convidado que estava aqui próximo da minha cidade, então eu chamei ele para bater esse papo com vocês e compartilhar um conteúdo relevante com vocês sobre ergonomia. Então, meu convidado desse episódio, nessa ST na Estrada, que vai bater um papo sobre ergonomia e empreendedorismo, é o senhor Thiago Lorenzi, meu amigo. Seja bem-vindo aqui à minha cidade, à minha terra, pela primeira vez presencial. E eu quero te aproveitar e entregar o presente, a camiseta da SST Online. Show! Muito obrigado, eu que já de antemão agradeço e é um prazer ter sido eu o itinerante para te visitar, né? Nossos encontros online tão frequentes, mas presencialmente nem tanto, né? Então é um prazer te rever, amigo de longa data aí, e tenho certeza que vai ser muito legal esse nosso bate-papo. E agradeço o presente. Na verdade, a gente já se encontra na internet frequentemente, né, lives, mas o Thiago, eu só encontrei presencialmente uma vez ele lá no começo de 2020, agora pela segunda vez presencial, então vai ser legal bater esse papo contigo, meu amigo, sobre ergonomia, que é um tema muito importante na SST, especialmente agora com a NR1, com a nova NR17, e é um tema que eu acredito que os profissionais de saúde e segurança do trabalho, talvez entre os temas na área de SST, talvez os riscos ergonômicos, entre todos os 5 grupos de riscos, risco de acidentes, físicos, químicos e biológicos, da higiene ocupacional, e os ergonômicos, talvez a ergonomia seja o tema que mais gera dúvida entre a nossa galera da SST, especialmente entre técnicos e engenheiros de segurança. Então, eu acredito que esse bate-papo vai ser interessante para você que está aí, esclarecer algumas dúvidas sobre ergonomia, vão te ajudar de alguma forma, o Thiago vai te ajudar de alguma forma a esclarecer suas dúvidas sobre ergonomia. Mas antes de a gente entrar em ergonomia em si, cara, eu queria que tu contasse a tua história, né? Tu que é educador físico, é isso, né? Então, que contasse a tua história, começando da educação física e por que tu escolheu ergonomia, cara? Porque eu, educador físico, pensar em ergonomia, sabe da onde que veio essa ideia? Conta para nós aí, para o pessoal entender melhor essa tua história com a ergonomia. Ah, legal. Bom, então como tu já bem disse, eu sou da área de educação física, eu entrei um pouco ligado ao esporte, né, e buscando essa área quando eu resolvi fazer educação física. Mas dentro dos laboratórios, rapidamente então eu comecei a participar de pesquisa no laboratório de pesquisa, né? A gente tem lá um programa de ciências do movimento humano. E lá tinha uma escola postural, que era o que mais tinha de parecido ainda dentro da ideia de ergonomia lá por dentro. Não era o meu grupo a gente começou a estudar muito criança no esporte, talento e etc. E esse foi o tema do meu mestrado. Então a ergonomia veio depois, mas eu sempre acompanhei lá os profissionais de biomecânica, o profissional de postura, e era uma coisa que me chamava a atenção, né? Não é uma área que a educação física fomenta como um todo, né? Por exemplo, os ergonomistas são muito mais fisioterapeutas, né? Engenheiros, do que educadores físicos, embora tenha alguns, né? E eu tenho tentado levar a bandeira para que a gente pudesse ser mais, né? É uma área que a gente entende de fisiologia, biomecânica, essa parte do corpo, da saúde, é uma coisa que a gente entende, né? E eu acho que tem tudo a ver. Mas a ergonomia foi aparecer logo depois, quando eu comecei a empreender na área, né? A gente começou a atender empresas. Meu primeiro projeto foi uma academia corporativa dentro de empresas, em parceria com o SESI. Depois veio outras no Egg Bauer, nos Correios, etc. E eu comecei a olhar para esse mundo do trabalho, coisa que na faculdade realmente não nos chamava atenção, né?
Então começou primeiro com uma academia corporativa, depois a ginástica laboral, tão conhecida ginástica laboral. E eu vi que a ergonomia me chamou a atenção quando eu vi, olha, a gente cria programas para o colaborador, mas ele volta para um trabalho muitas vezes ruim. Então se tu não mexer na base ali, né, se tu não, né, editar, ajustar um pouco a dinâmica daquele trabalho, não adianta, é como secar gelo, tu vem, te cuida um pouquinho nos programas de bem-estar que a gente desenvolvia nas empresas e volta para um posto de trabalho que não é favorável à sua saúde. Então foi aí que, diante, né, de um cenário que para mim era favorável, né, com cadeiras que eu já tinha tido, com conexão com professores ligados a essa área, eu comecei a me interessar. E a gente começou a desenvolver o trabalho. No começo eu puxei ergonomistas, fisioterapeutas do trabalho, 2 excelentes, até posso citar aqui que foram pessoas maravilhosas dentro da minha empresa, para a gente criar a estrutura que hoje ainda eu executo, né? Na verdade, hoje o programa que eu desenvolvo, Éder, é fruto de 15 anos sendo pensado e ajustado e etc. Ou seja, a modelagem, aquela que a gente já várias vezes conversou e que eu mostro no Canva e o passo a passo que a gente desenvolve, aquela modelagem visual já tem 12 anos, sei lá. Então, 2 profissionais, grandes profissionais, durante esse espaço de tempo, que foi o André Suzinho e o Bruno Fracasso, me ajudaram muito nesse contexto. E um pouquinho antes da pandemia, já estou encerrando só para não estender demais, um pouquinho antes da pandemia, por algum estalo, sei lá qual que foi, eu disse, cara, eu quero ser o técnico, né? Porque eu era o empreendedor dessa área, eu queria ser o técnico, eu quero eu fazer ergonomia. Primeiro que eu vi que os caras cobravam muito caro, né? Eu achava caro para cobrar pro cliente e tal. E eu digo, eu acho que eu posso fazer tão bem quanto se eu estudar e daqui a pouco ter um preço mais competitivo, porque tinha que contratar um bom profissional e ainda assim ter a empresa, né, envolvida e tal. E aí fui estudar, e aí estourou a pandemia, os negócios não, né, alguns negócios foram suspensos, outros e tal, e foi isso que me manteve de pé. Então a minha vida enquanto ergonomista técnico, né, ela é recente, ela tem 5, 6 anos, né. Claro que a ergonomia teve presente na minha vida toda, mas enquanto técnico foi isso. Então é isso, cara. E agora, por uma felicidade enorme, estou entrando no doutorado na engenharia de produção, que eu acho que é uma área totalmente conectada com a ergonomia, totalmente conectada. Eu sou um cara eu penso ergonomia mais quanto engenheiro do que enquanto um profissional da saúde. Espero que isso possa ser bem legal aí daqui para frente. E como é que está hoje o mercado para ergonomia, para ergonomista, tá? As empresas estão mais conscientes da necessidade de ter um profissional, assim, de ter um trabalho mais sério, ou ainda é difícil vender ergonomia? Boa pergunta. Claro que a legislação vindo e exigindo fomenta um pouco, né? Fomenta a parte boa e a parte ruim também, né? Então, eu acho que mudou pouco, embora teve aí um avanço, né? Foi um start, como é que se chama? Um gatilho para as empresas que já estavam querendo olhar para isso com qualidade. Foi um gatilho, cara, vamos fazer bem. A mim, quando mudou a NR e revisaram a NR17, mas principalmente a NR1, chamou a baila ali a ergonomia, para mim foi interessante não para fazer as AEPs que o mercado muito fez e até que é o foco do nosso curso, mas foi empresas que gostariam de chamar alguém mais consistente, mais experiente para, cara, vamos agora fazer de verdade. Então mudou um pouco. Mas assim, ainda são poucas empresas, a maioria é protocolar. Inegavelmente a maioria é protocolar. Mas estando lá na lei, elas têm que fazer. E eu creio que os profissionais queiram fazer bem feito. E por isso eles procuram a ti, procuram o canal SST Online, procuram o meu curso. Então, assim, se é fácil vender ergonomia? Não. Eu diria que não. É desafiador, como sempre. Porque, e espero que a gente possa falar um pouco aqui, é aquela coisa da mesa e cadeira, né? Não se tem o valor, né? É uma área muito extensa para ser resumida a mesa e a cadeira, sabe? Então, isso, para quem é da área, né, é ruim, mas é nosso papel tentar mudar esse cenário. Mas assim, o dia a dia, a AEP dentro dos programas de gerenciamento de risco, sim, tem acontecido e sim, os profissionais têm buscado fazer cada vez melhor. Então isso já sacode uma poeira ali, né? Aquela sacode o tapete, levanta uma poeira e alguns vão vir limpar aí. Sim. E aí é nesse cenário que a gente entra.
falou, né, que a NR1 trouxe, e a nova NR17 também trouxe, movimentou um pouquinho o mercado, né? E antes disso, eu me lembro que o meu tema que eu gosto de falar é o E-Social, Sim. né? Em 2018, quando tinha aquela tabela, 2018, 2019, quando tinha aquela tabela 23 do E-Social, que tinha diversos fatores ergonômicos ali, o mercado, eu via que o mercado de ergonomia tem muita gente atrás de fazer AIT para atender o E-Social, né? E depois acabou tendo aquelas mudanças no E-Social, tem uma história, né? Sim. Não vamos entrar agora. Mas acabou tirando a ergonomia do E-Social. Como é que foi isso para o mercado da ergonomia? Você deu um baque ou... Então, eu particularmente, deu, né? A gente tinha criado uma expectativa, né? Que na verdade ela acabou sendo cumprida agora com o ajuste na NR1, que eu acho mais saudável. Sim. Eu acho que acabou vindo os males que vêm para o bem, sabe? Porque a ergonomia, a gente já falou tantas vezes no canal, ela é um tanto complexa, tu sair botando no E-Social assim... tem que dar uma cuidada, na minha opinião. Mas essa tabela em si, eu já te respondo um pouco mais sobre o mercado, mas essa tabela em si foi construída à época e é uma tabela que a gente usa até hoje, que ela é muito boa. Ela foi feita pelos auditores fiscais, a galera de peso da ergonomia. Então ela é uma boa referência sobre os 54 ou 8 itens daquilo que a gente enxerga na ergonomia. São fatores de risco de verdade, né? Agora, apenas para ser lançado no E-Social, eu acho que era temeroso, assim, né? Que bom, até vou te dizer que foi. Mas sacode o mercado e, enfim. Mas tu vê que tava ali, né? Tanto é que voltou a baila aí agora da NR1. Mas assim, eu particularmente gosto de operar num mercado meritório, não na base da empurrada da lei. Sim. Embora eu entenda, não sou ingênuo, para que a lei fomenta, né? Mas assim, eu prefiro estar nessa combizinha de ergonomista que eu brinco, uma Kombi pequena de caras que entrega, que sabe o que entrega, sabe que entregam mais saúde, sabe que entregam mais produtividade para aquela análise que a gente faz e para soluções que a gente geralmente indica, sabe, Éder? Então, assim, ter a lei ao nosso favor é muito bom, mas ainda assim precisa uma caminhada longa para a gente buscar um mercado de ergonomia de fato. É que nem tu, que é administrador. Tu sabe que tu entrega o know-how que tu traga para minha empresa, tu vende, mas tu sabe o valor. A gente ainda não sabe esse valor, exceto cumprir laudo, cumprir lei, né? Então, é isso. Acho que... A nossa área ainda é muito... legalista, isso mostra um pouquinho o nível de maturidade, assim, um pouco baixo, mas também é uma oportunidade que tende muito a melhorar, né? Exato. E vocês, gente, mal perdem por esperar, porque a ergonomia saiu do E-Social nesse primeiro momento, mas a tendência é que novidades venham aí em breve, então provavelmente a ergonomia vai estar no E-Social muito daqui nos próximos anos, tem novidade aí, vai agitar ainda mais o mercado para ergonomista, para profissional de SST. Porque queira ou não queira, essa coisa, esse medo, né, de multa, disso, acaba fazendo as pessoas pensarem, né? A pensarem, se preocuparem um pouco com a ergonomia, se preocupar com saúde e segurança. Embora não seja, que a gente falou, não seja o jeito mais correto, assim, o ideal seria uma consciência sobre a importância disso, de saúde e segurança do trabalhador, de produtividade e tudo mais. Mas é um jeito que a gente tem de fazer, pensar na nossa área, então... Eu sempre dou um exemplo, Éder, até falar com o pessoal. A gente viveu, a gente é um pouquinho mais velho, a obrigatoriedade do cinto de segurança. Tinha uma época que não era, né? Ah, sim, eu me lembro. Tinha uma época que não era. A galera andava fuleirado nas Brasília, né? Exatamente. E assim, sabe aquela coisa que a galera rança de fazer? Pô, tal... Mas, de alguma maneira, hoje não tem. É hábito. Se habituou na força da lei a fazer uma coisa que é importante. Né? Então, eu entendo isso, acato sobre isso. Né? Mas, a partir daí, a gente tem que tentar mobilizar para tentar continuar dentro da empresa, porque eu acho que a gente tem que saber entregar. Né? E é nisso que eu tento desafiar. Assim. E a ergonomia é um tema extremamente importante, né? Ela tem várias funcionalidades, ela pode ajudar de diversas formas assim as empresas, né? Mas começando então, porque a ergonomia parece uma coisa meio subjetiva, né? O que é ergonomia, cara? Assim, na tua opinião, assim, o que é ergonomia? Antes, para a gente começar a adentrar nesse tema,
O que é ergonomia, para tirar um pouquinho desse subjetivismo da... Beleza, legal. Não, tu tem razão, ela é subjetiva e é isso, por isso que a gente sofre, É. né? É mais fácil pegar um aparelhinho e medir, ó, a Sim. luz aqui tá boa, tá ruim. Mas a gente faz um esforço para tentar objetivar coisas, né? Mas a ergonomia, o princípio da ergonomia, e a gente, né, os ergonomistas são até meio, como é que é uma palavra assim? Faltou humildade para a gente definir o escopo da ergonomia, porque a gente está em todo lugar. Uhum. Em todo trabalhador que interage com o seu trabalho, existe a possibilidade de avaliação da dos riscos ergonômicos, ou tudo aquilo que pode impactar não só na segurança e saúde, mas também na eficiência daquele processo. E por isso ela é ampla e ela é difícil de colocar no E-Social, porque os parâmetros nem sempre são absolutamente objetivos, tá? Mas resumidamente, para quem ainda provavelmente não tem interação com isso, é toda a interação do trabalho com o trabalhador, né? E tudo aquilo que pode expô-lo a demandas ligadas principalmente aos esforços biomecânicos. Tende a ser isso o nosso olhar, embora agora tenha questões psicossociais, cognitivas, que a gente tem olhado com bastante carinho, mas basicamente é isso, é a gente avaliar a possibilidade do trabalho não estar adoecendo o trabalhador, né? Não está o colocando em risco a sua segurança, embora essa tenha outras áreas, vamos dizer assim, que está olhando mais para isso, mas principalmente ligados à saúde e à eficiência, que é uma coisa que eu gostaria de falar hoje, que eu acho que a gente fala pouco, né? Mas é essa interação. Então, ergonomia é tudo é ergonomia, a gente brinca, né? Então, essa é a nossa perspectiva. Então, não tem um trabalho igual ao outro. Isso que é desafiador. Não tem um trabalho igual ao outro. Exceto, claro, se tu tá lá num processo muito repetitivo, exemplo de um frigorífico, né? Até entre o frigorífico de aves ou de bovinos é diferente, assim, mas a cada nova empresa que a gente vai atender, a gente vê coisas diferentes e nos desafia. E nos coloca à prova. Puta, e aqui, encaixo? Não é? Né? Qual é a referência? E aí, né? Então é muito amplo o espectro de coisas que a gente pode enxergar ali. E por isso a ergonomia tem esse viés. Mas é legal. E por isso, assim como ela é mais difícil, subjetiva, porque e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, espero eu, a subjetividade gera desconforto pro analista. Uhum. Né? E aí o analista tem que estar mais respaldado para dizer, pô, tem problema aqui. Ah, mas tá na norma tal. Não tem, tá escrito na norma aqui, uma referência, mas há desconforto, tá consolidado. Não, se não tá na ISO, tá aqui, ó, tá presente na tua atividade. Então a gente tem que ter um pouco dessa bala para dizer, cara, eu não tenho lá um númerozinho para te dizer que tu tá desenquadrado. Eu tenho um cenário, um contexto para te convencer de que tu tá desenquadrado. Então é isso, não sei se eu respondi, mas é isso. Tem subjetividade sempre. Sempre. E quem pode ser ergonomista, cara? Tu tem que ter uma formação específica, ou tu tem que ter um conhecimento, tem que ter formação técnica. Como é que, para te trabalhar com ergonomia, tu tem que ter essa formação específica ou tu tem que conhecer apenas do assunto? Certo, bem legal essa tua pergunta. Até tem uma novidade dentro da área de ergonomia. Agora a gente tem um CBO, né? Foi. E foi criado dentro da família das engenharias, com a qual eu concordo, mas o fisioterapeuta é um pouco bravo. O pessoal da saúde ficou um pouco bravo com isso. Mas enfim, então assim, a gente antes não tinha nada, a ergonomia era só uma prática. Sim. Ela continua sendo uma prática, feita por qualquer profissional que se habilite para executar essa atividade, né? Então assim, a gente encontra de tudo, como eu antes relatei, fisioterapeuta é a área provavelmente que mais a gente encontre. Engenheiros, técnicos de segurança como um todo, educador físico vem bastante depois. Design, enfermeiros do trabalho tem desenvolvido. Tem médicos também, muitos médicos ergonomistas e gostam e defendem. O Couto, né? O Couto o grande referência. Hoje o maior, uma das grandes referências que a gente tem na ergonomia, que ele inclusive faz parte das edições das NRs, e que a gente pode dizer que ele é um ergonomista, ele é historiador, que é o auditor fiscal Mauro Miller. Ele é historiador.
Então é uma área ampla, né? Só que assim, se pressupõe de que ele teve um estudo, um estofo, um MBA, se pede muito isso, tanto nas contratações para CLT, né? Antes o CLT era analista de saúde, botavam lá em algum lugar, agora as pessoas poderão ser, os profissionais serão contratados como ergonomistas de fato, vai estar escrito lá, né, no contra-cheque. E se tu vê editais, por exemplo, de empresas grandes, Vale, Petrobras, eles qualificam de que tu tenha que ter tido pelo menos um MBA para fazer ergonomia pura, tá? Não é para fazer AIP, que depois a gente pode conversar. Então, assim, é uma área ampla que está aberta para qualquer profissional que queira se habilitar para desenvolver esse projeto. Isso é muito legal, na minha opinião. Que legal. Ergonomia é um tema, eu acho fascinante, assim. Eu conheço pouco, assim, mas eu acho fascinante o universo da ergonomia. E agora essa ergonomia, os aspectos cognitivos e psicossociais, que isso aí já entra daí essa parte da psicologia, né? Sim. Que daí complica um pouquinho mais também, só né? complica. A gente já era complicado. Só complica. Mas é bom porque, bom, como tu disse, é uma área que está em todo lugar. Tá em todo lugar. Então, o ergonomista que a gente tem que ter esse conhecimento multidisciplinar, né? Isso. Talvez ter um conhecimento específico bom sobre alguma das áreas, assim, mas tem que conhecer. Eu acho que isso vai surgir até, Éder. Não sei, não tá dentro da tua pauta, mas eu acho que dentro da ergonomia vai surgir sub-ergonomistas mais especializados. Provavelmente já tenha, né? Mas é o que eu digo, as empresas que eu atendo, por coincidência ou não, enfim, são empresas grandes, boas, que tu chega, por exemplo, numa área administrativa, cara, eu brinco até, a cadeira da NASA, o monitor sobe, desce, vira, gira, o cara no ar-condicionado top, iluminação, então, ou seja, esse cara não sofre, né? Vamos pensar assim, né? Esse cara tem zero exposição a um fator que pode impactar na saúde dele? Não. Ele está com altas demandas, ele está pressionado pelo sistema ali, pelo input de dados, coisas que ele tem que tomar decisão. Às vezes a organização do A trabalho. organização, então, cara, não é a mesa e a cadeira e a questão ambiental e ele não mexe peso. Então, as coisas mais clássicas da ergonomia não acontecem para um cara que trabalha numa empresa boa administrativa. Mas às vezes o chicote tá pegando e de novo, a gente tem que investigar mais sobre isso. E por isso que a ergonomia de fato é ampla e é legal. É, legal. Quem atuar com a ergonomia, quais são as formas assim, de atuar as formas mais comuns e as não tão comuns assim de atuar com a ergonomia? Pode ser consultor, CLT, né, que a gente já falou. Assim, como é que quem talvez já trabalha como consultor de SST ou quem quer começar a trabalhar como um consultor de ergonomia, quais são as formas de atuar, de prestar serviços como ergonomista ou serviço de ergonomia? Sim. Não, perfeito. As que eu mais enxergo, tá? E talvez eu tenha um viés aí limitador, né? Mas sem dúvida o que eu acho que é mais prático e fácil de entrar é, de fato, com as avaliações, com os laudos. Vamos chamar de laudos. O documento que a empresa tem que ter para estar enquadrada e tal. Sem dúvida, esse é o principal mercado, tá? Mas esse mercado, ele não se conversa. E aí eu vou me enquadrar num outro mercado, eu faço isso também, tá? Mas vou me enquadrar num outro mercado que é um mercado que assessora empresas continuamente, tá? Até um ponto de que a empresa é tão grande que precisa time interno. Então tem esses caminhos, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre esses, mas além desses, tem uma parte que é muito forte, que tem a ver com perícias, muito forte. É uma relação bem interessante. E tem surgido todo um outro mercado aí do home office também. Né? Eu tenho uma colega, uma querida, que criou uma plataforma para fazer uma avaliação do teu posto de trabalho individual em home office. A pessoa responde umas coisas, manda uma foto, manda lá. O analista responde umas questões, pontua outras e gera um relatório de enquadramento, que é bem legal também, tá? Então essa área pericial é muito forte, interessantíssima, e nessa linha do tempo entre fazer o laudo, assessorar as empresas com algumas horas, estar na CLT, tem um mercado grande aqui, para empresas grandes, né? Tu vai ver, por exemplo, num time de... tu pega os em Minas, estava com a colega esses tempos lá no
no congresso. O time dela são 12 ergonomistas, 10 ergonomistas, 12 ergonomistas. Só na região de Minas, os de Minas. Então, assim, tem uma caminhada grande interna, né? E tem o que eu mais faço, que é essa parte do meio, que é assessorar continuamente empresas, né? Eu vendo horas. Eu vendo horas para empresas. Eu não vendo laudo. Eu faço gestão. Eu vou lá, vou uma vez por semana, o dia todo, um turno, 2 turnos por semana, ou um turno por mês, enfim, a depender. Porque daí eu me torno presente, eu consigo ajudar melhor, eu consigo não só fazer o documento, porque ao longo desse processo eu também gero documento, porque as empresas têm que gerar, Sim. mas é uma ergonomia que a gente faz que é diferente dessa do laudo, que tu tem pouca oportunidade de é muito rápido ali tu fazer uma avaliação e tal. O que a galera faz dentro de empresa não é o que a galera faz quando tá avaliando, cara. É outra conversa, né? É outra conversa. Mas, enfim, é uma caminhada e eu acho que existe esse mercado, tá? Eu tendo a mobilizar a galera para sair dessa parte da execução do laudo como um todo e tenho sugerido para as pessoas, para meus alunos e tal, a tentar propor a criação de um laudo em gestão, que é assim, tá, eu faço o laudo para ti ao longo dos próximos 6 meses, próximo 1 ano. Eu vou te entregar em partes, eu vou te fazer o setor 1, vou te entregar, a gente já vai discutir algumas soluções, vou fazer o setor 2, vou te entregar. A gente faz um documento preliminar aqui, se tu quer cumprir tabela, né? Tem um documento, já faço, já tá escrito lá que é preliminar, que vai seguir um cronograma de análise, e vamos estender o ergonomista dentro da empresa. Eu acho que isso entrega muito mais. Tá? E eu Mais acho que esse é resultado. mais resultado. Porque daí, vem aquela melhoria pequena, os caras já aplaudem, foi o cara ali que fez, tu já passa e diz, né? O pessoal dentro da empresa, velho, vê aquele trem lá, chegou aqui. Às vezes uma coisa simples, uma bordinha que tava ali machucando o cara, tu pediu pra estofar. Ficou bom. Um tabladinho, o cara tava baixinho na máquina lá. Cara, bota um tabladinho aqui de 10 centímetros aqui pro cara. Ficou bom. Cara, dia a dia, isso sim chega no trabalhador. O laudo não chega no trabalhador, o laudo só chega na gaveta do gestor. O que chega no trabalhador são pequenas iniciativas que a gente vai fazendo. Então é isso. Não sei se eu te respondi, mas esse é o mercado que eu enxergo, tá? E tá bom, tá ficando bom. Que legal. Tá bom e tende a melhorar. A área de saúde e segurança do trabalho, assim, a área clássica de consultoria tá indo para esse caminho também, né? De deixar de ser uma fábrica de papel, né? Como tu falou, porque tu não acaba não entregando resultado. O empresário não enxerga o valor. Aliás, o papel é muito caro, aquele papel. É muito caro. Eu pago 500 mil reais por um papel é muito caro. só para se a fiscalização aparecer. Sim. E estão começando a virar essa chave, né? E entregar a gestão, né? Cobrar uma mensalidade, entregar a gestão, porque daí sim tu vai ter resultado, que a gente falou ali. Eles vão ver no dia a dia, é importante, uma assessoria, alguma dica que tu deu ali, alguma ajudou, por exemplo, a evitar perdas em ações judiciais, ou ajudou a evitar perdas numa fiscalização, porque tu tem uma assessoria ali, ajudou a evitar um acidente, ajudou a, sabe? É dessa forma, fazendo gestão, que eu acho que vai trazer mais resultado. E vai trazer também uma renda recorrente, né? Porque essa coisa de vender papel ali... Cansativo, é cansativo. É cansativo pro profissional, já que essa era a pergunta, né? Esse pessoal aqui tá querendo empreender a área de ergonomia. É cansativo ficar esperando e sempre dependendo do novo laudo, da nova empresa e tal. Porque a prospecção, às vezes, não é tão simples. Então, é melhor a recorrência que vem aumentando, né? Tu vende para quando vem o segundo, o primeiro não parou. Quando veio o terceiro, o primeiro e o segundo continuam lá, né? Então, tu vai aumentando o bolo. Então, até de novo no congresso, estava conversando com um colega, ele falou, cara, o salto de qualidade da minha empresa foi quando eu entendi isso, sabe? Quando eu entendi que eu podia parar de só produzir documentos e eu poderia fazer gestão ao mesmo tempo que produzia documento, né? E aí, então, veio a recorrência e mudou, segundo cara. Para mim também mudou. Primeiro, assim, do ponto de vista de satisfação, porque eu, Thiago, fico muito putaço quando, me esforço para fazer a avaliação. Aí tu entrega um documento consistente e ele não sai do papel de quase nada, sabe? Então esse é um modelo que me frustra enquanto profissional, que eu tendo a evitar, que eu não gosto de fazer. Eu faço porque é o que eu tenho que fazer. Mas sempre quando eu não prefiro e, portanto, eu estou buscando que seja recorrência, porque daí eu sinto valor na minha entrega.
Uhum. Por pequenas coisas, que nem eu disse ali. Evitou um acidente, melhorou um pouco o conforto do trabalho do cara. Pequenas coisas me tornam muito mais satisfeito enquanto profissional, sabe? Legal, é isso aí, gente. Com- Passem a vender gestão e não vender papel, né? Claro, vai ter que aquele cliente que é o papel, né? Ah, não tem que fazer. Passa a escolher dá para escolher os clientes também. E aos poucos escolhendo cliente. E daí tu vai ter essa renda recorrente, mais segurança, sabe que não vai ter que estar correndo atrás de papel, de lado, para fazer atrás de novos clientes. Então essa renda recorrente dá até uma segurança para trabalhar mais tranquilo, Mais tranquilo. tendo resultado e até uma satisfação profissional melhor, né? Porque tu vai enxergar o resultado ali, diferente de entregar um papel lá que tu só entregou um papel, né? É isso. E tu vê espaço também em ergonomia para consultoria em pequenas e médias empresas? Tem mercado disso ou eles ainda só querem papel? Cara, eu acho que menos, né? Uhum. Sendo bem sincero, é menos. Mas eu acho que vai muito desse posicionamento que a gente falou até agora. Uhum. Né? Eu faço um desafio aí para você, profissional. Faça isso. Quando lhe procurarem para fazer um IT, uma IP, um PGR, fatie esse PGR. Tente. Diz, cara, eu não vou te entregar em 20 dias ou um mês. Eu vou te entregar em 6 meses. Fatia. Pode ser pelo mesmo valor. Talvez não valha a pena para você financeiramente. Talvez era mais fácil tu, né? Mas fatia o valor que você cobraria em 3 meses, 4 meses. Tu vai ver que tu vai ser diferente. E aí, e esse é o período de tu te vender dentro do negócio. Mesmo médio, pequeno. Eu estou hoje atendendo uma empresa, muito legal até a empresa, ela reformula telhados ou faz novos telhados de grandes negócios, inclusive fizeram lá o Mineirão, lindo o negócio. E é uma empresa média, não é uma empresa grande, é uma empresa média, que a gente propôs assim. E eles toparam e tá dando certo. Então, tipo, o mesmo documento que eu ia te cobrar, me enlouquecer para entrar, deixa que eu vou fazer em partes e a gente vai discutindo. Pode ser, pode ser. Então, assim, e neste período ela te vê o teu valor, porque ela não vai ler o teu papel, mas ela vai ver a tua apresentação do setor 1 e dizer, puta, aqui a gente podia fazer, realmente podia fazer. Então, também na área de segurança mais clássica, na higiene, eu acho possível, só respondendo a tua pergunta, que médias, empresas menores do que gigantes, possam fazer nesse modelo. Então, a proposta é a gente tentar propor esse modelo, tentar tornar viável esse modelo. Eu acho que sim, vai da gente. Eles não sabem, eles têm uma consciência baixa, essa empresa, né? A consciência do que faz a diferença. A consciência é, tá, o que eu preciso fazer? Eu tenho amigos empresários que ficaram puto da vida quando tiveram que contratar o PGR. Ela, tem que pagar R$2.000. O cara não vê valor naquilo ali, entendeu? E tudo bem. Agora a gente poderia, com os mesmos R$2.000, tentar transformar em 3 idas lá e tornar a assessoria um pouco... tu vê que aqui e tal. E o cara vê valor. Na próxima ele não vai ver caro aquilo. Ou talvez ele tope pagar 500 mil por mês, 300, que seja, não sei. Para te voltar lá de tempos em tempos para assessorar, né? Talvez tu vire referência para ele. Talvez ele passe a te perguntar. Isso é outra coisa, né, Eder? Passe a te perguntar. Eu hoje nas empresas, cara, eu faço o parecer da caçamba que vão comprar. Entende? Porque os caras, nós temos um cara aqui, ó. Né? Nós temos esse cara, vamos perguntar para ele também. Vamos mudar aqui o layout aqui, o setor vai sair daqui, vamos perguntar para ele também. Pode ser um valor pequeno que tu tá lá na tua casa, mas tu te posiciona e tu entrega e tu antecipa problemas, né? Então, tá na nossa mão mostrar valor. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. É assim que eles enxergam o valor, né? Não o preço, porque daí foge daquela briga de preço, né? Quando eles vão enxergando valor Exato. E fora que o LTV, né? O Lifetime Value, com o cliente, tu consegue, ao longo do tempo, faturar muito mais com o mesmo cliente e não tá correndo atrás de vários clientes. E, Éder, mais uma, excelente a tua posição. Tu tá dentro, é tu, cara. Ele vai precisar de outras coisas. Concorda? Ele vai precisar, né? E se tu só entregou, a partir do momento que tu entregou, tu tá fora. Nesse modelo, tu tá dentro, né? E aí as coisas podem surgir, né? A gente dá uma dica aí para vocês. Comecem a vender gestão ali, estejam dentro das empresas. Até pode bolar estratégia, eu faço uma IP de graça, né? E depois para vender o plano de ação da IP, né? Então é estratégia, gente, para vocês ali pensarem gerar valor para o cliente. Vender papel não cola mais. Vender papel a longo prazo vai ser caro para você e caro para o seu cliente também, né? Então, vamos sobre... eu queria falar
E mais nessa... A maioria do nosso público aqui é técnico em engenharia de segurança, né? Que depois que entrou a nova NR1, que entrou a NR17, que entraram mais ou menos juntas ali, é que os profissionais de SST começaram aí a se preocupar mais com ergonomia, né? E hoje eu vejo a ergonomia como um dos pontos críticos assim do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, porque o PPRA já era, de certa forma, já Sim, estava tava acostumado aos riscos físicos, biológicos, químicos, já estava de uma certa forma acostumados, porque laudos também envolve, os laudos de SST geralmente envolvem só os riscos da higiene ocupacional, né? Químico, físico e biológico. Mas essa parte da ergonomia ainda começaram agora. A gente é meio novato, né? Quando eu falo assim, técnico em engenharia de segurança, ainda meio novato nessa parte de ergonomia. Tu ministra bastante treinamento presencial para a galera da nossa área, né? Eu acredito, de técnico em engenharia de segurança. Quais são as maiores dificuldades que tu vê neles, assim, para que eles não conseguem enxergar, digamos, os problemas de ergonomia, não conseguem elaborar uma IP, uma IT, porque eles ainda não conseguem seguir as etapas, não... Uhum. Que tu vê, assim, que é uma das grandes dores, problemas entre os profissionais de SST, especialmente, quando digo profissional de SST, eu quero dizer técnico em engenharia de segurança, né? O que tu vê que as maiores dificuldades deles em relação à ergonomia? Tá. Não, legal, excelente pergunta. Primeiro, assim, eu acho que uma das dificuldades, mas que daí não é só deles, desse momento da IP, a qual esses profissionais em si estão mais envolvidos, é um pouco de tempo para entender o contexto, tá? Então, assim, eles, vamos chamar eles, tá? Eles estão habituados a fazer uma avaliação mais objetiva e mais rápida, né? E, infelizmente, a ergonomia nem sempre a gente consegue fazer isso. Porque as atividades, muitas vezes, elas são variadas, né? E isso tem acontecido cada vez mais nas empresas. Você faz muitas coisas diferentes. E se você faz uma coisa só específica, em 10 minutos tu entende o que o cara faz e avalia os riscos, se tu sabe avaliar, obviamente, que é essa segunda questão. Mas o problema é quando o cara faz um monte de coisa. E aí começa a complicar, né? Então, o tempo de avaliação que a gente está habituado, que a gente não dá para a ergonomia, ela é necessária, né? E aí, nisso, vem fragilidades, né? Quando você faz uma coisa muito superficial, vem fragilidades. Vem fragilidades que, às vezes, o próprio médico no PCMSO diz, pô, aqui tem gente vindo reclamando aqui de dor nas costas, a IP não viu, né? Não viu nada, né? Tipo... né? Tu, às vezes nem conversou com os caras, tu olhou rapidinho ali e tal. Então essa é a primeira fragilidade. A segunda questão foi aquilo que a gente falou no começo, a sanha objetiva, que nem sempre é possível na ergonomia. Então a gente não consegue ali medir a temperatura do bulbo seco, bulbo molhado, e sair de ali com um diagnóstico. Infelizmente a gente precisa ter um pouquinho de amostra, então eu preciso perguntar pro Éder se está calor, pro Thiago, pro Marcelo, para consolidar, eu preciso medir, eu preciso saber se está ok, enfim. Então, nem sempre a gente consegue objetivar a avaliação. E terceiro, e aí eu acho que é questão teórica mesmo. Dada a amplitude da ergonomia, nós todos, ergonomistas, sempre careceremos em alguma etapa desse processo. Mas quem já é mais calejado consegue, né, agrupar melhor essas caixinhas. Então eu vejo que a galera ela tem pouco tempo para fazer uma IP, muitas vezes vem numa lista de verificação e é mais fácil, sim ou não, né? Só que assim, quando a NR1 pede para te graduar esse risco, aí que vem os BO, na minha opinião. E aí chega a segunda discussão, que é a matriz de risco para ergonomia. Não tem uma boa, assim, a gente usa o FIME e tal, mas assim, não bate com os dos outros riscos. E aí eu digo que isso é muito, que isso é pouco. E aí, essa matriz de risco, para te resumir, para te fazer ela bem feita, avaliar aquele risco e dimensionar aquele risco, tu tem que saber o contexto. E o contexto requer um pouquinho de tempo, né? Então, assim, há, na minha opinião, fragilidades nessas AEPs que têm surgido porque... Mas, enfim, a gente tem que aceitar de que antes não se tinha nada, agora a gente tem alguma coisa. Sim. Mas, assim,
em compensação, eu vejo um movimento de tech segurança, engenheiros de segurança, buscando conhecimento de ergonomia. Sim. Isso é muito interessante. Buscando parâmetros, buscando entendimento, buscando normas e referências que a gente usa para fazer pelo menos uma IP mais sólida. Uhum. Porque o risco é grande de tu dizer que uma coisa existe quando ela não existe, Uhum. ou dizer que não existe Sim. quando ela existe. Principalmente isso, né? Então, eu acho que a maioria dos profissionais que querem fazer bem feito estão buscando, mas tem um tempo para isso. Uhum. Então, as dificuldades são essas. É uma área que eles não tinham conexão, é uma avaliação que precisa mais tempo que eles não têm, né? Não tem. E há aí ferramentais ainda insuficientes para fazer compor esse PGR que eu acho que a gente vai ter que adaptar da ergonomia para com os outros riscos. Acho que é isso. A gente já tá falando bastante IP, AIT. Eu acho que cabe a gente entrar um pouquinho nessa nova NR17 que entrou em vigor foi 2022? Foi 2022, se não me engano, que entrou junto com a NR1, né? Que entrou em vigor a nova NR17, que trouxe essa nova figura, né? A gente tinha a figura da AIT, que é Análise Ergonômica do Trabalho, e que tinha essa discussão quais empresas precisam fazer uma AIT, o que é uma AIT, né? Quais empresas precisam fazer uma AIT, e daí veio essa nova NR17, trouxe algumas novidades, eu queria que tu falasse para nós dessas novidades, que é a NR17, que vai fazer 2 anos agora, trouxe a novidade que esse novo instrumento, que é essa nova solução, né, que é a AIP, que é a solução inicial, digamos assim, né, para problema, e depois tem a AIT. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa nova NR17, o que tu achou dela, e depois a gente vamos adentrar um pouquinho nessas duas AIT e AIP que são bastante conhecidas dos nossos colegas da SST. Maravilha. Primeiro, assim, minha opinião sobre a nova NR eu achei muito boa. Tá? Ela vem para ser mais realista, realista no sentido de vida real mesmo, daquilo que acontece na prática e tal. Essa AIP é uma coisa que realmente estar consolidado, estar na lei ali, né, na norma, é muito bom, porque eu acho que tudo parte daí, né? Inclusive, uma análise ergonômica do trabalho para toda empresa hoje, isso é uma coisa que não existe. Então, tem se criado e não existe. Então, o certo é, de fato, né, uma avaliação ergonômica preliminar, que agora consta na norma, levantou a poeira, como a gente brinca. Beleza, o que é que está pegando? Onde é que tem mais intensidade de risco? Onde é que tem mais reclamação? Onde é que está mais afastando? Vamos fazer uma ET específica daquelas atividades ou daquele setor para de fato investigar aí sim o que está acontecendo, por que as coisas, de onde que vem, por onde que vão, por que eles fazem daquele jeito e não de outro, qual é a instrução de trabalho, o que está rolando, né? Então a ET de uma empresa toda, na prática, não existe, tá? Eu faço, tá? Na verdade, hoje eu assumo que eu faço uma EP super qualificada, uma super AIP. Quando eu me proponho a fazer uma ET da empresa toda, na prática, eu faço uma avaliação, entendeu, consistente de todos os postos de trabalho, mas ainda assim, na essência, eu não estou fazendo uma ET. Uma ET foi pensada, inclusive está no manual de aplicação da NR17, antiga, né? Que ela tem que ser por demanda. Essa análise, essa investigação, esse aprofundamento por demanda. Ou a atividade é muito, e agora está constando na norma, ou muito complexa, ou tem ali apontamentos de acidentes, ou tem ali apontamentos de afastamento. Então vamos entrar e investigar, esquece o resto. Né? Uma ET, em tese, deveria esquecer o resto. Meu foco é essa galera aqui, né? Ou essa atividade. Então, assim, resumindo, eu acho que foi muito boa essa alteração, uma EP se consistente, não quer dizer que ela é profunda, mas se consistente, ela já traz muita coisa interessante e muita oportunidade de melhoria curta, que nem eu te falei, uma EP é capaz de dizer, cara, ó, a borda lá da máquina tá machucando o cara, tá com a marca na perna, inclusive no uniforme, vamos reforçar, vamos melhorar, vamos ver se dá para mudar o jeito, coisas simples assim, uma EP já é capaz de trazer, né? Então, eu saúdo essa novidade, acho bom. E espero que o tempo traga que as AIPs fiquem cada vez melhor. Como um documento próprio. Isso é uma coisa legal. Esse dia eu estava num treinamento no... É uma boa pergunta. A AIP é uma dúvida constante nossa. A AIP, ela tem que se constituir um documento próprio ou pode estar dentro do inventário de riscos, apenas dentro do inventário de riscos do PGR?
Qual que é a tua opinião? Não, a minha opinião é, desde o começo, Éder, é que sim, que ela deveria ser um documento próprio pela sua peculiaridade daquilo que a gente conversou até agora, né? E não tem problema, quando chega na parte dos riscos ergonômicos, dentro do PGR, a gente cita um documento de AEP. Né? Ele não precisa ser complexo, ele não precisa ser longo, ele precisa ser objetivo e claro qual é a tua metodologia, como tu avaliou os riscos ergonômicos, sobre que critérios, né? Qual matriz tu usou e quais resultados tu chegou. Isso tem que estar consolidado dentro de um documento que tem uma lógica do início, meio e fim, que talvez não seja tão coerente botar dentro do PGR. Eu acho que faz sentido estar em paralelo, né? Claro que o inventário de risco é um só, né? O consolidado de todos os riscos é um só. Mas a forma como tu chegou na avaliação do risco ergonômico é um tanto diferente dos outros. Então ele merece, na minha humilde opinião, um documento. E eu tenho visto que tem acontecido bastante. Perguntei esses dias, dava um treinamento numa empresa cliente minha, que veio a galera de todo o Brasil e tem as fazendas por tudo que é lado do Brasil. Eu digo, como é que vocês têm recebido a parte de ergonomia? Não, vem um documento próprio, são assessorias diferentes que fizeram lá as AEPs das unidades e a maioria disse que recebeu um documento individual da AEP. Achei muito bom. Achei isso um puto avanço e eu acho que a galera devia fazer assim. E a fiscalização, você já sabe como a fiscalização tem atuado, se ela tem aceitado apenas o registro ali do inventário de riscos, o registro no PGR, ou a fiscalização tende a pedir um documento próprio da análise preliminar? Maravilha, perfeito. A norma dá essa opção, né? Tu não pode ser multado porque tu não fez um documento próprio. Eu acho que é mais consistente tu ter um documento próprio, saudável, mas não é obrigatório, vamos dizer assim. Mas a tua pergunta é muito boa porque, assim, nesse mesmo congresso que tivemos agora, que é um encontro anual, né? Onde a gente junta todos os ergonomistas, auditores, os caras da ciência, tudo mais. Falaram lá os auditores e eles trouxeram os 5 itens que mais multa hoje ligados à área de ergonomia. Isso é interessante, o pessoal gosta de multa. O primeiro deles, que me chamou muito, muito atenção, porque está na nova norma, né? Como os quesitos organizacionais e as medidas de controle na nova norma, eles estão sendo escritos como se aquilo ali tem que se aplicar para toda e qualquer atividade. Né? E uma delas lá é a oferta de alternância de posturas. É uma medida de controle básica para toda e qualquer atividade. Alternância de postura básica. Ou seja, se tu trabalha de pé o tempo todo, tu tem que ter um lugar para sentar. Se tu trabalha sentado o tempo todo, tu tem que ter a alternativa de ficar de pé. Né? Ou deitado, enfim, agachado, ou seja, se tu trabalha digitando o dia todo, tu tem que ter algum estímulo para fazer um alongamento e dar uma... Tu tem que poder ter a liberdade de se levantar e ter esse tempo e não ser constrangido para isso, e principalmente fazer uma pequena pausa fora do teu ambiente de trabalho. Né? Trabalho no check-out do supermercado tem que ter o... Bom que tu falou no check-out. E aí, o principal quesito, geralmente, é essa não oferta, principalmente para quem trabalha de pé. São o principal item que mais multa. Segundo e terceiro itens, não ter a EP e não ter a AET. Né? Esse constou. O quarto item era um quesito de check-out, de não enquadramento no... Não sei se está me faltando, mas era de um dos anexos da NR, e se não me falta a memória, era do check-out, especificamente porque acho que ele não trouxe, mas era do não enquadramento do anexo 1 ou 2 da NR 17. E o quinto era quesitos de iluminação. Quesitos de iluminação. Desenquadramento dos quesitos de iluminação da NH11. Então, bota aí. Primeiro, tu tem que ter uma IP e uma IT. Né? Segundo, item basicão, de medida de controle, alternância de postura e tal. E o outro item básico da questão da iluminação, né? Item básico, fácil de resolver muitas vezes, né? Então tá aí, ó, o que tem multado é isso aí. Mas sim, a galera tem pedido, eu já respondi, já fiz várias AEPs, porque os auditores estão pedindo, estão cobrando as empresas que o tenham. Estão cobrando que o tenham. E a pergunta clássica que fica, que todo mundo faz a cada live é... Quem? Quem pode fazer a AIP? O técnico de segurança pode elaborar uma AIP? E a AIT? Quem é que... A análise ergonômica do trabalho.
que é o estudo mais aprofundado? Quem é que pode fazer? A AIP, que é a avaliação ergonômica preliminar. Quem que pode fazer esses dois instrumentos da ergonomia? Éder, eu vou te responder, isso a gente já falando em outros contextos, eu não sou ninguém, né? Não sou um órgão, não sou uma instituição, enfim, eu só vou aqui talvez replicar aquilo que eu já ouvi por aí e também vou dar minha opinião, porque eu tô aqui para dar minha opinião. Me parece que a AIP está amparada no sentido de que profissionais ligados à saúde e segurança são capazes de fazer o primeiro levantamento de ergonomia, né? E capazes e autorizados a isso. Então não tem que, na minha humilde opinião, já ouvi isso de novo de um auditor fiscal, não me parece ser o caso de cobrar uma formação especializada em ergonomia, etc., para que... E a prática tem demonstrado isso, a maioria tem feito, né? O cara que faz o profissional que fazia o PPRA é o que está fazendo a IP. Vamos ser sinceros, né? Então isso até então não se demonstrou um problema, né? Jurídico, vamos dizer assim, de não estar adequado profissionalmente. Agora a ET se pressupõe, eu já ouvi um médico também, um ergonomista falando, o Dr. Penteado, falando que antes tinha uma obrigatoriedade por se tratar de um laudo, de um curso superior na formação, né? Então, assim, a própria nota técnica que fala sobre quem pode fazer ergonomia, análise ergonômica, fala lá como é uma espécie de um laudo, então que se enquadra numa legislação que quem pode fazer laudo é quem tem que ter um 3º grau, né? Essa legislação do quem pode fazer um laudo tem que ter um 3º grau mudou, né? Então, se o entendimento é esse, é uma espécie de um laudo de quem pode fazer um laudo não precisa ter um 3º grau, também a AIT é passível de profissionais que se sintam capazes de ser feitas, tá? Mas o mercado aí sim já está mais consolidado e mais exigente em relação ao profissional que vai fazer isso aí. Que geralmente é um cara formado, com um MBA sólido, específico na área de ergonomia, que demonstrou alguma experiência já em algum outro contexto, tende a ter 3º grau, né? Tende a ser um engenheiro, um educador físico, um fisioterapeuta, uma enfermeira, tende a ser com formação especializada para fazer aquilo que a gente chama de AET, tá? Mas a AIP não, eu concordo que não precisa, acho que seria um engessamento desnecessário. Sim. Eu acho que a parte boa de se poder fazer uma AIP é isso, é todo mundo fazer, para que a gente chame a atenção de algumas coisas. Mas não precisa ter formação, mas tem que ter conhecimento. Tem Não. que ter de conhecimento para fazer a AIT. Como a AIT, a análise ergonômica do trabalho, é um estudo mais aprofundado, daí faz sentido o cara ter segurança do que ele está fazendo, porque... Só consolidando um pouco isso, e esse mesmo médico que eu vi falando, ele falou uma coisa que eu achei interessante, que pelo menos eu vi pouca gente falando. Essa é uma produção de conteúdo, de documento, cuja responsabilidade em si é da empresa, né? A empresa que contratou. Então, tipo, esse auditamento de quem é essa pessoa que está fazendo é da própria empresa. Se der algum BO no final das contas, é a empresa responsável mora. Então, se ela pegou o Zé lá, sem desmerecer o Zé, se ela pegou um Zé despreparado, a empresa tem responsabilidade em ter pego o Zé despreparado, né? Claro que depois a empresa pode, vamos dizer assim, acionar esse profissional porque se demonstrou em tese habilitado, mas não o estava. Mas a responsabilidade final da coisa toda é da empresa. Então, eu acho que a empresa tem que ter esse cuidado de quem é que ela está chamando. Quem é a empresa terceira, né, prestadora de serviço que está vindo, e principalmente quem é o técnico que está vindo fazer essas análises aí, né, porque, de novo, só retomando, é muito arriscado dizer que tem algo lá que não existe, e tão arriscado quanto dizer que não tem algo em algo que existe. Então tem que ter cuidado nessa contratação. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi do doutor Hudson, doutor Couto, que é mais difícil que dizer que existe um risco ergonômico é dizer que não existe o risco ergonômico. Então, mostra a subjetividade, o estudo que deve ter do tema antes de fazer essas informações, porque tu pode estar prejudicando a empresa de uma forma, se tu faz uma conclusão errada sobre algo que não, de fato não existia,
como tu pode estar prejudicando a empresa e o trabalhador. No caso, uma coisa que tu não enxerga ali, que vai gerando uma Perfeito, doença. Perfeito. É. Perfeito. Porque assim, é mais fácil o engenheiro que constrói obra meter bala nos ferros lá, ser conservador e para não cair o prédio. Para nós, às vezes, para nós de ergonomia, os ergonomistas tendem a sobrepor o risco, sobrecarregar o risco. É mais fácil dizer que tem, porque daí eu protejo, né, tipo, do que dizer, cara, não tem lá, tá aqui. Ou seja, construir a tese de que aparentemente algo é exigente e tu diz, cara, não, mas tá enquadrado aqui, não tá aplicado. É mais difícil. Então, assim, na média, o profissional, ele se conserva aumentando, ou seja, dando um degrau para cima no risco para se proteger, tá? É melhor ele criar esse desconforto com a empresa e dizer, cara, tá difícil lá. É melhor ele errar para cima do que para baixo. Geralmente isso, assim, sabe? Ser mais conservador. É. E Thiago, eu queria fazer uma brincadeira contigo aqui para a gente ajudar os nossos colegas da SST ali, especialmente técnico em engenharia de segurança, que conhecem um pouquinho do mundo da ergonomia, mas às vezes não sabe colocar em prática ou vender o serviço ou seguir os passos. Como é que eu faço para, desde que o cliente entrou em contato até entregar um serviço? Eu queria fazer esse bate-bola contigo. Vamos? Bora. Então tá. Então vamos imaginar o caso, o cliente te liga, entra em contato contigo para, eu quero fazer uma IP. Estão cobrando para fazer uma IP, né? A partir daí, quero fazer uma IP. Tu vai ter que, provavelmente, conhecer melhor a empresa, elaborar um orçamento, entregar, fazer o fechamento, depois fazer as visitas e entregar o documento. Queria que a gente fosse junto nesse caminho, né? O cliente te chamou para elaborar esse orçamento, para dar um preço para ele. O que tu faz? Tu faz uma pergunta, um questionário. Como é que essa primeira etapa, assim, tu faz uma pesquisa do setor, da empresas parecida com ele para entender mais ou menos as atividades, o que tu vai encontrar lá. Como é que estão? Esse primeiro passo, cara, te liga. Como é que tu faz esse primeiro passo, fazer o orçamento? Excelente a pergunta. Sim, eu tenho um formulário, na verdade são 4, 5 perguntas, mas a principal delas é saber por que a demanda, se é um requisito legal, se houve notificação e tal, porque isso muda o game, né? E basicamente eu conheci as funções. A ergonomia é muito pautada nas funções. Só que não função por função. Thiago, o ideal dos mundos seria visitar a empresa. Na prática não acontece. A não ser que a empresa é grande e tal. E às vezes o cara já te chama. Porque ele sabe que a lista das funções não serão suficientes para te fazer um orçamento, tá? Mas no dia a dia, me passa a lista das funções. Eu geralmente peço o programa, o PPRA antigo, ou se ela já tem o PGR. Por quê? Primeiro, para saber quantas funções existem, eu já separo, né, sendo bem prático, aquilo que é administrativo daquilo que é mais operacional, tá? Porque o administrativo, em tese, ele tem uma avaliação mais simplificada, tá? Em tese, tá? E dentre o operacional, eu além de contar a quantidade de funções, eu vejo que funções são essas. Principalmente para ver aquilo que a gente estava falando. Existe o cara que pega daqui e bota ali o dia todo, e existe o cara que faz uma coisa de manhã, uma coisa no meio do dia, outra coisa de tarde, que requer mais atenção na avaliação, nesse tipo de função. Então, eu particularmente gasto um tempo olhando as funções, né? Mas eu faço um valor por função, separado administrativo, um valor menor por unidade de função, porque geralmente, a depender das empresas, eu agrupo a avaliação, geralmente eu faço por setor. Eu digo, aqui no setor do RH vai ter lá a gerente do RH, assistente, não sei o quê. Eu vou botar elas todas mais ou menos no mesmo conta. Vou conversar com todos, mas vou apresentar meio junto. E às vezes no operacional é ao contrário. No operacional, às vezes a mesma função tu fatia em 4, 5 espectros de atividade e tarefa totalmente diferentes que tu não consegue avaliar junto. Então, geralmente eu faço um preço por função administrativa, um valor menor, e um preço por função operacional, tá? Mas faço um valor por função.
Esse é o primeiro ponto para fazer um orçamento. Segundo ponto, a minha proposta, por exemplo, eu tendo a destacar aquilo que eu acho que é mais relevante, porque eu particularmente não gosto de ficar competindo no preço. Então, eu já na minha proposta, já consta toda a metodologia que eu vou avaliar, como eu vou apresentar, como eu tenho software Ergon, o quão envolvido eu farei do software Ergon, para depois mandar o preço e dizer, olha, tu vai ter esse escopo completo aqui. Valoriza o teu serviço antes. Já na proposta. Sim. Terceira coisa que eu diria como sugestão, apresentar 2 tipos de proposta. Uma mais simplificada, uma mais completa. Geralmente ele vai querer a simplificada. As minhas 2 tipos de propostas hoje são mais um modelo. Cara, eu te cobro para fazer o documento, X, ou eu te cobro para fazer a gestão, o documento mais gestão, é esse X mais algum pouquinho, mas fatiado em 1 ano, fatiado em 6 meses. Geralmente os meus 2 modelos têm sido para ele optar pela gestão. Sim. Tá. Então, assim, resumindo, é por função que eu tenho que... Geralmente eu gosto de ver o programa para entender a descrição da tarefa e ver o quão complexa a tarefa é, porque com mais complexa, mais tempo eu gasto, tanto para coletar quanto para fechar o relatório. Segundo, envio uma proposta. Geralmente eu peço para apresentar, os caras não gostam. E aí eu faço uma outra coisa que eu já vou contar. Apresentar pessoalmente. Não pessoalmente, mas uma reunião, uma call. Tá. Geralmente a galera não gosta, a galera quer só o preço, Sim. né? E aí, o que eu faço para fugir um pouquinho disso? Eu gravo um videozinho de 3 minutos, não mais do que 3 minutos ou 4, ressaltando o que estaria dentro da proposta, o valor, as entregas e tal, em vídeo, né? Peço pro cara ver o vídeo. Tá aqui é uma espécie de uma videoproposta. Isso que eu faço, nem devia estar falando sobre isso. Mas eu faço uma videoproposta, né? Porque assim... Eu tento fazer questão de apresentar o meu diferencial. Se o seu diferencial é preço, manda só o preço, cara. Tu só precisa responder um e-mail lá, ó. Tá. Se é isso, é isso. Agora, se tu cobra 1.000, eu quero cobrar 2.000, eu quero mostrar por que eu cobro 2.000. Por que vale a pena tu me pagar 2.000? Então, eu gasto um tempo nisso, sabe? E, por fim, isso. 2 formatos de proposta, quais os diferenciais, mas muito pautado pela quantidade de funções, complexidade das funções, sendo administrativo um pouco mais simples, que a gente avalia um pouco mais rápido, e as operacionais um pouco mais complexas. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente, Mas basicamente, tu calcula também o tempo que tu vai demorar mais ou menos em cada... Perfeito. Nesse setor eu vou demorar... Maravilha. Hoje eu já tenho um valor por essas funções administrativas e um valor pelas funções operacionais, mas isso está dimensionado no tempo que eu costumo gastar tanto para coletar quanto em casa, tá? Para a gente fazer os relatórios, e aí, por isso, o desafio de fazer os relatórios, no método Ergon, a gente tenta automatizar o máximo possível nisso aqui. Tudo aquilo que é burocrático e sempre terá, a gente tenta automatizar para não ficar perdendo o teu tempo, né? Mas assim, eu costumo dizer que o tempo que tu gasta coletando, tu bota mais 2 vezes que é o tempo do relatório, tá? Pensa sobre isso. Então, por exemplo, uma função administrativa, tu vai gastar, eu gasto hoje, média, para conversar com 1, com 2, com 3, mesmo um RH que tenha 4 pessoas na mesma função. Eu vou conversar com 1, com 2, com 3, talvez não precise o 4. Eu gasto 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, tá? 30 minutos. Então, se eu gastei 30 minutos para coletar as informações que eu necessito dessa avaliação, eu vou precisar mais 1 hora em casa para fechar o relatório. Média, tá? Às vezes menos e tal. Média. Mais 1 hora em casa para coletar, para finalizar o relatório, tá? O relatório completo, não só a análise da função, mas o relatório completo em média. Então, resumindo, Éder, se eu preciso... Vamos botar assim, administrativo meia hora, operacional 1 hora. Vamos supor que tenha 5 administrativos e 5 operacionais. Os 5 operacionais eu vou ficar 5 horas lá. É um pouco menos, tá? O meu parâmetro hoje é 40, só para fins de exemplo. Eu parametrizo 25, 45 hoje. Tá? 1 hora no operacional e meia hora no administrativo. Então, eu vou ter 5 funções operacionais, 5 horas, mais 3 horas, vai arredondando para cima no administrativo. Gastei 8 horas para coletar as informações dessa empresa e vou gastar mais 16, ou um pouco menos, tá? Tô botando para cima para não errar. Esse é um orçamento que você deveria cotar 3 dias de trabalho seu. 3 diárias, talvez. Não sei se tem isso. Né? Quanto vale a tua hora?
são exatamente 3 dias, 8 vezes 24 horas, 20 horas. Né? Esse é um trabalho que lhe custa 20 horas. Uhum. Então é uma referência. Testa, daqui a pouco é menos. Eu consigo consolidar em menos, porque eu já estou mais habituado, né? E às vezes as coisas vão se repetindo e tal. Eu consigo consolidar em menos. Experiência, né? Mas testa aí. E aí vai muito do trabalheira que tu tem na geração do documento. Uhum. Se tu não tem um padrão de apresentação, que cada coisa é uma coisa, eu já vi muito. Como eu trabalho com muitos ergonomistas, pelo meu software, pelo meu curso, eu já vi muita coisa boa e muita coisa boa, mas que dá trabalho pro cara, sim. sabe? Muita que coisa... não vai gerar valor pro... Né? E tipo, pô, tu gastou um maior tempão escrevendo aquele negócio, cada um de um jeito, cara, não... Então, assim, vai muito do teu modelo, né? Esse tempo de escritório, esse tempo de casa vai muito do teu modelo. A não ser que tu faça um checklist simples, que tu saia lá, chega em casa e, né? Se esse é o modelo, quase não tem gasto de tempo no escritório. Tem outras empresas, só, já te dou a palavra, acabei falando demais. Tem outras empresas que criam um modelo, o cara que coleta não é o cara que faz, né? Sim. Então, meio que uma linha de produção, o cara já manda lá uma lista de verificação com algumas considerações e tem alguém lá já na empresa escrevendo e lançando no modelo. Enfim, vai muito do tempo aí, mas isso é de testar. Tá, legal. Gostei da ideia de oferecer essas duas opções. Uma opção mais de gestão e outra mais do documento em si para quem quer isso. Dá primeiro, então, duas opções para o cliente. Para o cliente. Então, isso é interessante, uma dica interessante para vocês, sempre dar essas duas opções. Então, o Thiago disse que ele faz a pesquisa, tenta valorizar o serviço dele, se diferenciar no mercado, isso é muito importante. E para vender essa gestão, qual é o argumento que tu utiliza? Assim, isso aqui vai melhorar a eficiência, vai diminuir facilmente. Que argumentos geralmente tu utiliza para vender? Perfeito. Eu tenho feito como eu te comentei de fatiar o documento em pedaços e junto a isso toda a assessoria. É isso. Eu vou estar aqui para pareceres, eu vou estar aqui para buscar fornecedores ideais para alguma solução que a gente queira fazer. Eu vou acompanhar alguma coisa do assistente técnico ou perito, se tiver que fazer. Eu vou lançar no sistema, então eu vou registrando as melhorias. Nada mais importante hoje para um programa de gerenciamento de risco ter evidências. Daí evidenciar as melhorias. Então eu vou estar, ao mesmo tempo que eu vou estar avaliando e consolidando o documento, eu estarei fazendo outras coisas. E geralmente eu tendo a cobrar um preço parecido e fatiado. Então vamos supor, que os meus orçamentos tendem a ser grandes, tá? Não é 1.000 ou 2.000, mas vamos lá, deu 30 mil. Tu prefere cobrar 30 mil do cara, o cara tem um documento e tal, ou tu prefere cobrar, enquanto cliente, prefere pagar 10 de 3, ou 10 de 3,5, que seja, né? Ou seja, eu cobro mais, dou recorrência e tu paga mais fácil e tem mais serviço. Então, ganha é espetacular, né? Então, acho que essa é uma... E aí, nas propostas, eu costumo dizer que eu sempre tento fazer com que ele escolha entre a proposta 1, a dúvida do cliente seja entre a proposta 1 ou 2, não entre eu e outro cara. Sim. Né? Por isso que tu tem que apresentar escopos completos de gestão, mais simplificados. Thiago, gostei aqui, entendi. E na minha proposta tem 5 folhas. Se o cara ler, não sei. Mas e visualmente bonita, né? Visualmente bonita, pelo amor de Deus. Então tem lá a metodologia em tabelas, tem lá como eu vou trazer a apresentação da função, tem lá várias coisas assim, né? Para demonstrar profissionalismo já de cara, né? Já de cara. Se tem um papelzinho só com preço, o cara entendeu que tu é preço. E tudo bem. É estratégia. Né? E na hora, vendeu, ele fechou contigo. Para começar a desenvolver o trabalho, o que tu faz? Tu já... Mais ou menos essas informações que tu coletou antes para fazer o orçamento, já tem mais ou menos uma ideia do que tu vai encontrar lá, né? E o que tu prepara? Já prepara equipamento? Como é que tu faz a visita? Tu agenda para ter os trabalhadores lá? Tem que ser no horário que eles estejam trabalhando? Como é que funciona essa parte A segunda parte seria ir a campo coletar as informações. Perfeito. Bom, primeiro tu tem que ter um formulário, um prontuário, algo que te direcione sobre as informações que tu vai... Uma ferramenta, um checklist, alguma coisa assim? Eu não uso checklist, eu uso... eu tenho um prontuário que eu digo, lá tá bem divididinho, das partes organizacionais, se ele manuseia, levanta, manuseia, carga
quais são os itens que eu tenho que observar, Uhum. se ele tem processo repetitivo, quais são os itens que eu tenho que observar. Claro que isso já tá meio que na minha cabeça, mas o nosso prontuário, ele é Tá. completo, ele é uma folhinha só. Bem legal, assim, né? E daí Uhum. tu escreve coisas ali, no verso também. E tu vai fazer uma daquelas para cada função. Então tem que ter isso impresso. Uhum. Pelo menos é o jeito que eu faço, tá? Sim. Eu só consigo te contar como é que eu faço. Então eu tenho várias impressões do que eu chamo de prontuário da função, né? É onde eu vou coletar as informações. Eu gosto muito de pedir para a empresa avisar os trabalhadores que eu estarei por lá fazendo avaliação ergonômica para eles não... Mesmo assim eles estranharão, mas que estranhe o mínimo Sim. possível, né? E eu já tenho, inclusive, um textinho de que eu mando para a empresa, do que ele tem que mandar para os caras, meio Sim. para dizer, cara, olha, a gente está indo lá fazer um levantamento sobre os fatores de ergonomia, para tentar buscar melhorias pro dia a dia, conforto, bababá. É uma coisa legal, assim, sabe? O cara tá vindo aqui para fazer uma coisa legal, né? Então, assim, É um amigo. Já cria um raporte ali Sim. melhor, Sim. né? E tem profissionais que gostam de criar grupos e criar agendas com os profissionais da função, levar para uma sala, entrevistar longe do chefe e tal. Eu já não gosto de fazer assim. Eu gosto de pedir para que eles me deixem solto na empresa. Então, eu peço geralmente o engenheiro ou o técnico de segurança que contratou. Eu digo, cara, eu quero dar uma circulada contigo, tu me mostra onde é que é, faça um mapinha. Antes de começar, faça um mapinha, onde é que... Meu ali, né? Onde que são as coisas. Eu gosto de circular com ele também, para ver que eu não tô lá sozinho, né? Gosto de circular com ele. Então, gosto de comunicar, gosto de circular com ele. E aí depois eu digo, meu, se eu precisar eu te grito. Já sei onde é a tua sala, tem teu telefone. Me deixa. E aí eu vou, velho. Aí eu vou perguntando, vou falando, vou procurando a função, me apresento pro gestor. Digo, cara, a gente tá fazendo isso, não sei se tu viu o e-mail e tal. A gente está fazendo esse levantamento, vou conversar com a turma aqui, tudo bem? Não, beleza, mete bala. E eu vou indo, né? Eu vou chamando o cara do serviço, gosto de ver, gosto de passar de novo depois de ter conversado com ele para ver se ele está fazendo alguma coisa diferente que ele não falou, ou diferente do jeito que ele disse que faria. E eu particularmente circulo. Então eu preciso sair de lá com essas 10 funções, né? Eu reservei um dia inteiro para sair de lá com essas 10 funções que eu me propus a sair de lá já com o meu prontuário. Aí, feito isso, eu chego em casa e vou fazer o relatório. E tu tira foto também, vídeo das perfeito, atividades? perfeito. Sim, o que o ergonomista precisa ter, né? As ferramentas do ergonomista. Ferramentas do ergonomista. Geralmente eu tenho, então, uma prancheta com esses formulários. A depender da avaliação, eu tenho um questionário lá de percepção, de trabalho. Geralmente aplico mais com o pessoal administrativo. Tem gente que manda o form online depois, em alguns casos funciona. Empresas essencialmente administrativas funcionam, mas o que eu tenho comigo? Geralmente eu tenho papel, eu gosto muito de papel, sou velho para isso. Porque eu acho que eu amo tecnologia, velho. Desenvolvi um software, Sim. Amo tecnologia, mas tem coisas que o tabletzinho não resolve, velho. É papelzinho, porque às vezes tu apertou um botão errado, errou lá uma medida, cara, tem muita chance de erro. Então eu particularmente gosto do papel. Tem gente que usa o tablet, né? Mas eu tenho então meu prontuário, impressos, alguns, questionários. Tenho o meu equipamento de medir o lux, o ruído. Eu tenho um 4-in-1 Sempre o pessoal me pede, eu não vou saber agora. Mas o pessoal fica, eu tenho um 4-in-1 que mede o ruído, temperatura, lux e umidade do ar. Então tenho ele numa bolsinha, estou sempre carregando com ele. Uma fita trena, uma trena, né? Porque, cara, as distâncias horizontais, verticais, amplitudes e tal, é muito importante tu ter uma trena. Então, basicamente é isso. Eventualmente eu levo um dinamômetro para fazer algumas medidas de puxa e empurra, mas isso numa segunda etapa, depois quando eu vejo. Mas geralmente são esses bem básicos. Um equipamento, um luxímetro, né? E uma trena. E a tua prancheta lá. Acho que já é suficiente para te avaliar. E depois tu volta para casa e já consolida isso para ter isso fresco, né? Exatamente, perfeito. Eu consolido, eu criei um sisteminha para mim, no AppSheet, criei um softwarezinho, que eu faço uma espécie de um resumo, já carrego algumas fotos, faço um resumo, já sinalizo alguns riscos que eu já vi, o que ele verbalizou, já anoto, né? Porque isso é uma coisa bem importante, essa tua pergunta. Cara, se tu demora para fazer os relatórios,
Às vezes nem tua letra tu entende daquilo que tu anotou na correria. Cara, Sim. é muito importante. Então, assim, volta para casa, faz um pequeno resumo. Quanto mais rápido isso pudesse ser feito, melhor. Aí vai de ti, mas abre lá um Word e diz, o Éder aqui, administrador, CEO do SST Online, tem isso, trabalho numa mesa com tais e tais profundidades, larguras, distâncias. Eu medi o lux da mesa dele aqui, tá 450. Ele verbalizou que tá trabalhando, fazendo muita hora extra. Já faço um resuminho daquilo do Éder, da função do Éder, não o Éder em si, né? E para depois passar para o Excel, daí fica muito rápido, para daí já colar as fotos, já lançar as medidas, já fazer as análises de risco e já consolidar uma conclusão ali. Mas é isso, a prática é isso. Realmente tu fez uma boa pergunta. Eu peço para avisar, faça um roadshow, coleto solto na empresa. Geralmente, às vezes demora mais do que um dia, coleto solto. Faço o resumo, vejo coisas que faltou. Às vezes tu tem que voltar ou ligar para pedir alguma informação. E aí depois eu tô pronto para o relatório. Tá, e depois tu fez o relatório, como é que tu entrega isso? Tu vai lá, faz uma visita, explica, ou tu salva em PDF e envia para eles por e-mail? Como é que depois essa parte da entrega do relatório final, da IP, digamos assim? Certo. Eu particularmente gosto de apresentar. Eu vendo pouco a IP pequena, assim, de documento. Eu vendo pouco. Então, de repente, a galera deve assinar e enviar, né? Imagino eu, por e-mail. Como eu tenho software, eu entrego por lá. Eu já dou um login pro cara, crio a base daquele cliente, digo, tá lá na área de documentos, inclusive mando o link, tá lá na área de documentos tua IP. Mas quase 100% das vezes eu apresento os principais resultados. Quase 100% das vezes, tá? Até porque tudo que eu identifiquei, ele entra com o inventário de risco também no nosso software. Então eu apresento tudo por dentro do software. Isso é muito legal. Tanto o documento que já está lá, quanto os canvas, que é a análise da função, quanto o inventário de risco no software. Por exemplo, eu posso ir lá, eu filtro lá aquilo que foi mais intenso, que os riscos são substanciais, deixa eu ver quais setores que apareceram. Apareceu lá no administrativo. Vou no administrativo, vejo o que é. Daí abro o Canva, mostro pro cara foto, medidas. A gente discute aquilo que foi mais premente, tá? Dentro de um plano de ação, já que mais ou menos eu entrego pro cara como uma primeira ideia. Eu gostaria de acompanhar e fazer junto, mas é uma primeira ideia. Mas isso aí pode ser uma reunião online, uma reunião presencial? Pode ser uma reunião online. Eu tenho preferido presencial. De novo, tô ficando velho. Papel e presencial tenho preferido quando dá, mas como a gente atende São Paulo, a gente atende Rio, sou do Sul, às vezes é online mesmo, tá? Mas quando é possível, presencial é melhor. E eu acho que é isso. Me veio uma coisa à cabeça aqui do Coergo, aqui de algumas empresas, tu falou de áreas de atuação e tal. Mas geralmente é o start para a gente ter um comitê, tem gente que não gosta de chamar de comitê, mas para ter um grupo para tratar daquilo ali, né? Então, presencialmente já é bom para conhecer as pessoas, apresentar para o líder entender que tu entende. Né? Então, tu ter esse espaço já desde a proposta, para depois fechou a apresentação, tu te apresentar como um profissional que veio para ajudar, eu acho que é fundamental. Então, tem algumas coisas que tu tem que preferir, né? Sim. Uma proposta legal, uma proposta de gestão, uma apresentação presencial, que tu vai responder pro cara, vai cumprimentar o cara. Coisas do ser humano que é importante, que a gente não pode deixar de fazer, né? Eu acho. E pra gente, já estamos chegando ao final da nossa conversa, tu acha interessante também ampliar um pouquinho? Tu disse que tu começou com bem-estar, depois foi para ergonomia, né? Para quem é da SST, assim, tu vê algum mercado, assim, começar a prestar serviço de economia e expandir um pouquinho para o bem-estar também, para outra gama, que eles estão mais ou menos interligados, assim. Como é que tu vê esse mercado, assim, de bem-estar também para profissionais de saúde e segurança do trabalho? É um mercado amplo, bom, geralmente tem bastante demanda, e um pouco naquele cenário que eu te falei, empresas às vezes boas, ela não precisa de ergonomia, ela precisa de programas de bem-estar, de controle de estresse, de outras alternativas. A gente desenvolve, eu tenho 2 empresas, então desenvolvo separadamente isso. Eu vejo como um mercado que está conectado, né? Um pouco que eu falei ali eu fui ao contrário porque eu achava que
eu te propor uma academia corporativa. Pô, tu ia lá fazer um tratamento, um ambulatório de fisioterapia. Legal, tu tá tratando teu ombro já na empresa. Pô, empresa boa. Mas daí volta pro posto de trabalho que tá mexendo num ferramental ralado lá. Então eu fui ao contrário, mas eu acho que esse caminho do ajustar o que for possível ainda nos pós-trabalhos e ainda propor algum complemento, qualidade de vida, exercício, algum tratamento prévio já dentro da empresa. Isso acontece muito, né? Ambulatório de fisioterapia interno, empresas maiores. Isso a gente faz bastante. É aquele momento já, pô, sentiu, já resolveu. E é um cara que geralmente conhece a tua atividade, não é alguém fora que... Então eu vejo com muito bons olhos isso, sabe? Não é uma área que eu, Thiago, prefiro lidar no dia a dia. Sim. Mas eu tenho um negócio que tem profissionais parceiros. Tem profissionais parceiros, dentro da própria empresa, tem um coordenador. Tem essa sinergia. Sem dúvida, eu acho que é um caminho. E quais são os principais serviços de bem-estar, né? Tu falou de academia, tem também a yoga, alongamento, pilates, essas coisas. O que tu pode oferecer? Maravilha, isso tem sido cada vez mais demandado. Então tem estruturas dentro da própria empresa, como é o caso da academia. Espaço de treinamento funcional pequenininho, já tivemos. Hoje não tem. A clássica ginástica laboral. Sim, é muito importante. E todos aqueles eventos que a gente chama que são complementares. Yoga laboral, mindfulness, sei lá, uma caminhada orientada, a gente tem feito isso bastante também. Tem grupos de corrida, coisas ligadas ao exercício, assim, geralmente muito, né? A relaxamento e exercício físico geralmente é o que mais toca. Né? Então, assim, tem uma gama violenta, assim. Agora a gente está projetando um outro cliente, eles chamam de HIIT, que é um exercício físico intenso de meia horinha, antes do horário de trabalho, num espaço diferenciado lá. Depois os caras já têm onde tomar banho, para quem quiser e tal. Então, assim, ofertar esse cardápio amplo é muito legal, mobiliza, né? Tem outra alternativa também que eu acho com bons olhos, mas não é para a gente aplicar, mas eu acho que é uma coisa para sugerir para a empresa. Essas academias que tem, como é que chamam esses programas que a empresa contrata, tipo vouchers nas academias, mas também faltou um nome. Também é legal e complementa, ou seja, tudo caminha para isso. A galera tá se cuidando mais da saúde, a galera tá querendo viver mais e melhor. E nas empresas não é diferente. Então, todo mundo está falando disso, né? É difícil? É desafiador, é desafiador. Tirar o cara da cadeira é difícil. Requer tempo, mas a empresa tem que ofertar esse cardápio. Estimular, ampliar a consciência. Porque a motivação é muito individual e tem várias fases, assim. Então, tu tem que ampliar a consciência, ofertar, né? Se hoje ele não quer, amanhã tu vai estar lá de novo para quando ele quiser. Então, eu acho que é um belo mercado. E com uma oportunidade de negócio também oportunidade de negócio também. Diversificar o serviço. Diversificar. Eu digo porque eu acho que está extremamente ligado, porque eu sou um exemplo disso, o meu trabalho é muito tempo sentado. Né? Então, lombalgia, de repouso, é o que me pega, né? Se eu ficar muito tempo sentado, se eu ficar 1, 2 semanas sem nenhum exercício físico, já começa a doer essa parte. É impressionante, aqui, né? Então eu vejo como muito, muito interligado essa parte da ergonomia, do trabalho, a tua produtividade está ligada muito com o exercício. E eu vejo muito ligado com a nossa área, né? E como uma oportunidade de negócio para consultorias, né? Porque até mesmo de estresse, muitos fatores. Hoje, trabalhando com a internet, que é um excesso de informação, estresse, tu está muito no computador, poder relaxar, uma yoga, eu acho que melhora a produtividade, melhora tudo. E o senso de pertencimento do empregado com a empresa, de vestir a camisa dele. Cara, eles estão cuidando de mim, eles estão, sabe? Cara, muito bom isso que tu falou. Primeiro, assim, que é uma coisa, a gente é uma pessoa só, né? Então, uma dor nas costas afeta teu humor. Exatamente. O teu estresse puxa a dor nas costas. Então, nós somos uma coisa só. Segundo, sobre esse senso de pertencimento é muito interessante. A gente tinha uma academia corporativa numa empresa de chocolates em Porto Alegre. A gente fazia os mapeamentos. E, cara, o que tinha de gente que pagava, porque tinha uma taxinha lá, pagava, não ia e ficava doidaço quando se falava em tirar. Sabe aquela coisa, o cara, ele gostava de ter aquilo à sua disposição e valorizava que a empresa dava aquilo, daquele benefício, mesmo que ele não usava.
Muito doido, né? Muito doido. Então, esse senso de pertencimento também com essas políticas de bem-estar tem, sem dúvida, aumenta o engajamento. E por isso que geralmente vem do RH, às vezes. Né? As áreas, as contratações de laudos de ergonomia tendem a vir da área de segurança. Esses programas de bem-estar tendem a vir mais do RH. Porque é exatamente para motivar, preservar a saúde, etc. Excelente. Gente, gostei muito do nosso bate-papo. Comente aqui no chat, vocês estão nos vendo aqui, estão aqui no chat ou estão vendo a gravação. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse nosso episódio da SST na Estrada com o Thiago Lorenzi. Meu amigo, eu quero que tu deixe os recados finais para a nossa audiência também. Fala do teu curso, que a gente é parceiro do teu curso, o Ergon, que é um excelente custo-benefício para quem quer entrar nesse mundo da IP, que não conhece muito. Então dá os recados finais e vende teu peixe, né? Legal. Primeiro, gostaria de agradecer de novo a minha camiseta, achei muito bonita, show de bola. Segundo, agradecer a oportunidade de estar aqui sempre e esse espaço que tu nos abre. Eu acho que a gente, de alguma maneira, juntos amplia esse conteúdo, ergonomia, que eu e tu concordamos que é bem legal, entre tantos vários, né? Sim, eu tenho um curso chamado Método Ergon. Você pode pesquisar ou me procurar. Aqui aí, embaixo do vídeo eu vou colocar o link, né? O link para você conhecer o curso. E ele tende a otimizar todo esse processo que a gente falou ao longo do dia hoje, né? De dar segurança para fazer uma boa avaliação ergonômica, seja ela preliminar ou não, né? Então, um passo a passo bem consolidado, objetivando parâmetros quando possível, quando não possível, como se resguardar, dentro de uma mecânica de geração de relatório otimizado também, para que você gaste menos tempo, tá? Então chama Método Ergon. Com isso, a gente também tem um software que chama Ergon, que já é para esse passo 2, ele já tem mais a ver com quem faz gestão, a qual a gente tentou mobilizar você a fazer também. Ele não é um software de avaliação, ele é um software, uma vez com os riscos avaliados, o que tu vai fazer com eles, para te dar prioridades, registrar evidências, ter o plano de ação ativo ali por dentro, ter as documentações tudo no mesmo ambiente. Então está sendo bem legal, assim, e tem crescido também porque a galera tem visto que gestão faz mais sentido. Então está sendo bem legal. E é isso, espero ter contribuído. Acho que a questão foi boa, assim, o papo foi amplo, né? A gente foi desde o empreendedorismo, as questões mais técnicas. Fico à disposição também nas nossas redes sociais. Na minha, eu tenho uma prioridade ao LinkedIn, me chama lá, eu gosto muito de estar por lá, produzir conteúdos nessa área e ficaria feliz de ter você lá. E é isso, acho que finalizamos aí com chave de ouro. Então, pessoal, e se você sentiu falta de algum conteúdo técnico aqui no nosso bate-papo, foi um bate-papo mais abrangente, tem várias lives com o Thiago aqui, vários aulões no nosso canal no YouTube, onde a gente abrange um pouquinho mais dos diversos aspectos da ergonomia e ele traz bastante conteúdo técnico relevante para vocês. Então, quer se aprofundar um pouquinho mais, confere ali as nossas lives. E do mais, cara, muito obrigado por estar aqui comigo, pelo esse compartilhamento com a nossa audiência. E a você, eu te vejo no próximo episódio da SST na Estrada. Fique de olho que 2024 vai ter muita novidade aí para você que nos dá a honra da sua audiência aqui na SST Online. Um abraço e até mais.